Olá, muito bem-vindo à parte 4 da primeira videoaula do canal 257 Vídeos. Eu sou Leandro Maciel, arquiteto de soluções para ISPs e sou o seu instrutor nesse vídeo. Se você já chegou aqui até a parte 4 e você assistiu tudo para trás, quer dizer então que você é um cara que já sabe avaliar se o treinamento está sendo bom ou se está sendo ruim. Então, vou contar aqui agora com o seu like ou o seu dislike. Não gostou? Dá um dislike mesmo aí e comenta. Leandro, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei. Então, especifica para mim, fala para mim o que você quer. O que você ainda quer nas próximas aulas? Deixa o seu feedback para mim, é muito importante. Se gostou, inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e dos próximos conteúdos. Sem mais delongas, vamos agora para a parte 4. A nossa quarta aula desse primeiro curso que a gente está fazendo de MikroTik para iniciante, MikroTik princípios básicos. E a gente vai falar agora sobre o Firewall básico. E o Firewall é uma ferramenta incrível dentro do MikroTik. E dentro dele a gente pode fazer muita coisa. Mas nós vamos falar aqui dos basiquinhos. DMZ, o que é o DMZ e para que ele vai servir, como a gente faz um DMZ, fazer o encaminhamento de portas, a diferença do input, o output e o forward para a gente poder proteger esse acesso ao nosso MikroTik e fazer também uma address list para a gente poder controlar esses acessos. Então, vamos lá para o nosso MikroTik, continuando o que nós estávamos fazendo. E aí o que nós estávamos fazendo aqui é o seguinte, ó, a gente tem um computador ligado na interface 3 do MikroTik, que é uma das interfaces LAN. O meu computador aqui que nós estamos fazendo acesso, ele está na interface 2. Esse dispositivo da interface LAN, ó, tem internet, está trafegando dados aqui com ele na internet. E vamos supor que esse dispositivo da interface 3 fosse ou um DVR para acesso a câmeras na sua casa, ou fosse um servidor da sua empresa, onde os técnicos, o pessoal de vendas precisa fazer um acesso a uma porta remota nesse servidor. E é isso que a gente vai mostrar agora com as configurações de Firewall. Onde a gente faz as configurações de Firewall do MikroTik? A gente vem aqui em IP e Firewall. No mesmo lugar que a gente fez as configurações de NAT, a gente tem várias coisas a fazer com Firewall, a gente vai trabalhar basicamente aqui hoje na aba Filter Wireless, na aba NAT e na aba Address List, tá? Vamos supor que esse dispositivo que está ligado na minha rede, o 10253, seja o servidor onde os meus vendedores precisam fazer um acesso, precisam consultar informações ou abrir um painel web para ele poder fazer uma venda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu estou usando nesse servidor. Primeiro, vamos falar do DMZ, então. Vamos lá. DMZ eu vou encaminhar todas as portas para o meu equipamento. Se eu vou encaminhar todas as portas, o que eu vou fazer? Eu vou vir mais. Agora eu vou fazer um Destination NAT. Então, tudo aquilo que vier com destino a quem? Ao meu IP de WAN. E aí, nesse caso, você pode fazer uma situação que seja um PPPoE, você já recebe IP público direto na sua interface, ou, nesse caso, que eu estou fazendo, vamos explicar uma coisa aqui antes, que talvez fique confuso para vocês, é assim, ó. Na internet, eu tenho, nesse meu equipamento na ONU, um IP público, tá? IP público recebendo na ONU. A ONU me encaminha as informações para a WAN e a WAN me leva para o MikroTik. Então, a primeira coisa que você vai precisar, se você já não tem isso, é pedir para o seu provedor de acesso à internet fazer um DMZ pro IP que você colocou aqui no MikroTik, que no caso do nosso MikroTik é o 192.168.1.2. Então, você vai ligar para o seu provedor de acesso e vai solicitar para o seu provedor de acesso essas configurações. Então, a gente tem um IP público, que é recebido na ONU e entrega para a interface do MikroTik o 1, o 2. Nessa hora, você vai pedir para o seu provedor. Provedor, eu preciso de um DMZ para o meu MikroTik. Para qual IP? Para o 192.
168.1.1.2. O provedor vai fazer esse DMZ, o seu microtik vai receber todas as portas e você já consegue acessar o seu microtik pelo IP público que você recebe lá na interface da sua ONU. Existe também uma outra possibilidade de você fazer isso aqui com PPPoE. A gente não vai abordar isso aqui nesse treinamento, fazer isso aqui com PPPoE, mas esse seria um caso em que o seu provedor vai deixar a sua ONU em formato de bridge. Se o seu provedor deixa a sua ONU em formato de bridge, ele vai te passar o usuário e a senha para autenticação. E aí agora você vai plugar ele na Ether1 do microtik e vai configurar um PPPoE client nele. E vai digitar o usuário e a senha. Não é o escopo agora desse treinamento fazer dessa forma, mas só para a gente poder explicar que existem essas formas de fazer. Tá? Então aqui no caso, quem é o meu endereço? Se eu tenho a ONU, que já recebe IP público, ela está encaminhando para o 92.168.1.2, então tudo que vier com destino a 192.168.1.2. Se você tivesse um PPPoE client no microtik, ele tivesse com IP público direto no microtik, você iria colocar aqui o IP público que está sendo recebido no PPPoE. Com qual protocolo eu quero fazer ele? TCP, UDP, ICMP, o que eu quero encaminhar na minha rede? Tá? Nesse caso eu vou encaminhar TCP, a porta, e qual a porta? Eu quero encaminhar desde a 0 até a 65535. Desculpe. Nós vamos encaminhar da 0, destination port, até a 65535. 65535. Errando a digitação aqui. Para quem nós vamos encaminhar esse endereço? Para o dispositivo Destination NAT para o 192.168.10.253, que é o dispositivo do host que nós temos aqui na rede, não é isso? Que estamos supondo que é o nosso servidor. E aí você vai encaminhar para ele quais portas? Todas, da 0 a 65535. Pronto, regra feita. E o que é que eu fiz agora? Vamos voltar aqui na nossa lousa. O que acontece nessa hora aqui, ó? Então, o seu provedor tem um IP público na sua ONU, em que está sendo encaminhado para o seu microtik, que tem 192.168.1.2. Ele recebe essa porta e encaminha na sua LAN para o dispositivo 192.168.10.253, no nosso caso aqui, não foi isso? O endereço que o dispositivo recebeu. Então, veja bem, eu tenho saltos, né? Então, eu tenho o IP público que está aqui na minha ONU, que faz um salto para o meu microtik, que do meu microtik encaminha ele para o meu dispositivo interno. Se eu não tiver em algum momento esse salto feito corretamente, eu não tenho como ver a porta. Inclusive, é muito comum as pessoas falarem assim, pedi para o meu provedor liberar a porta e o meu provedor não liberou a porta. Veja bem, a porta só vai dar como aberta se o dispositivo que está lá na ponta responder ela. Então, se eu estou testando a porta 80 na minha rede, depois que eu fiz todos esses encaminhamentos, ela só vai aparecer como aberta se o dispositivo 10253 responder a essa porta. Senão, ela vai aparecer como fechada, porque não tem ninguém que responde àquela porta. Os sites de teste, eles não conseguem saber se a porta ela está aberta ou fechada no provedor se ninguém responder por elas. Ele acha que ela está fechada porque ninguém respondeu por elas. Tá? Então, uma das coisas que o pessoal faz muita confusão às vezes, não tomar cuidado com a liberação correta de porta dentro da sua rede interna e solicitar para o provedor que o provedor abra a porta, ele faz um teste externo e o provedor dá erro nesse teste, ele liga para o provedor dizendo que o provedor não fez a abertura da porta. Se o provedor fez o DMZ conforme nós dissemos antes, a porta está aberta. Você precisa configurar ela internamente. Então, aqui agora a gente falou
fizemos o DMZ, mas agora eu não quero fazer só o DMZ, eu quero especificar, Leandro, porque eu tenho um servidor de web, eu tenho um NVR, eu tenho várias coisas e eu quero especificar as portas. E aí, vamos dizer o seguinte, voltando aqui para a nossa lousa, vamos dizer o seguinte, que eu não tenho só isso aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho aqui agora na minha rede, no meu dispositivo, eu tenho, além de um servidor, eu tenho aqui embaixo, aqui na minha rede, vamos colocar aqui na minha LAN, eu tenho um DVR ou um NVR, né? Hoje em dia já tem muito o NVR. Eu tenho um servidor da minha aplicação da empresa, onde os vendedores fazem as vendas, acesso para poder fazer a venda. E eu tenho o meu site hospedado dentro da empresa. E cada um usa a mesma porta. O site usa a porta 80, o servidor usa a porta 80 para poder fazer a venda e o NVR usa a porta 80. Ah, pronto, está instaurado o caos agora. O que a gente faz para poder resolver essa situação? Bom, aí a gente vai fazer o encaminhamento de porta, porque nós não temos como utilizar a mesma porta 3 vezes para 3 coisas diferentes. Eu vou apagar essa regra que a gente tinha feito aqui e vou criar uma nova regra, tá? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, 10253 é o meu NVR, 10252 é o meu servidor de web, servidor de vendas, e o 10251 seja o meu servidor do site da empresa, tá? E eu preciso fazer essas configurações. Bom, site normalmente é uma coisa que você não vai tirar da porta 80, porque se você mudar ele da porta 80, alguém que quiser abrir o seu site não vai conseguir, eu teria que saber qual a porta para acessar o seu site. Então o site, sim, o site que está no 10251, a gente vai fazer a seguinte regra para o site. Um destination NAT, aquilo que entra pelo IP da WAN, então tudo que vier pelo IP 192.168.1.2 pelo IP da WAN, seja ele público ou frio, que vier no protocolo TCP, porque sites são TCP, com destino à porta 80, eu vou encaminhar no meu action agora, eu vou encaminhar ele para quem? Eu vou fazer um destination NAT para 192.168.251.10.251, que é o meu site. Em qual porta? Na 80. Aqui eu fiz o seguinte agora. O que aconteceu nessa hora? Eu tenho o IP público na ONU. Esse IP público agora ele está recebendo o pacote, fazendo um DMZ para o MikroTik, ou seja, todas as portas estão sendo encaminhadas para o MikroTik, e o MikroTik agora faz uma seleção. Se eu venho na porta 80, eu encaminho para o servidor de site, na 80. Se eu vier com outra porta, que a gente vai especificar qual é, eu vou jogar para o servidor de vendas. E se eu vier para o NVR, eu vou jogar outra porta. Então, entenda que todas as portas estão chegando da internet para o MikroTik e o MikroTik está selecionando qual porta vai para quem, tá? Então, eu vou fazer a porta 80 ir para o servidor de site na porta 80. Aí, eu vou fazer outra regra. Bom, eu já não posso usar a 80 de novo, apesar do MikroTik aceitar, se eu quiser fazer outra regra que com Destination Port 80, ele vai aceitar eu fazer essa regra, mas não é adequado, não vai funcionar, porque ele vai ler a primeira regra que ficar em cima, ele vai ler no firewall. Então, 92168.1.2, olha só, vamos dizer que eu faço aqui, ó, porta 80, e vou fazer um Destination NAT agora, para o IP do NVR, 192.168.10.252. Era isso? Vamos só conferir lá. Com destino à porta 80 também.
Desculpe, é um DST-NAT aqui e é um DST-NAT aqui, que é um Destination. Veja bem, ele aceitou. Esse aqui foi para o 251, porta 80. Esse aqui vai encaminhar para o 252 na porta 80. Veja que o MikroTik aceitou a regra. Só que o que vai acontecer? A regra que tiver com a sequência aqui, ó, 0, 1 e 2, a regra que tiver com a sequência mais alta vai ser a que vai ser lida, porque a gente já coincidiu com ela. Ele vai dar um match nas condições dessa regra. Na hora que ele der um match nessa regra, esse aqui você vai ver um tráfego de pacote acontecendo, de bytes aqui acontecendo, e não vai ver acontecendo na regra de baixo, porque ela já coincidiu com a regra de cima. Como a gente corrige isso? Vamos trocar a porta. Então agora, o que vai acontecer? O meu servidor do sistema, ou seja, o meu NVR, ou qualquer outra coisa que eu precise encaminhar e usar a mesma porta interna 80, mas num endereço diferente, e posso usar ele com outra porta externa. Então vamos dizer que o NVR vai ficar com a porta 8080. Então todas as vezes agora que eu tiver um dispositivo vindo com a porta 8080, todas as portas estão sendo encaminhadas da ONU para o MikroTik. Mas agora, quando eu tiver um dispositivo vindo na 8080, ele me encaminha para o NVR e não mais agora para o site, né? Lembrando que aquilo que a gente explicou aqui, ó, se eu tivesse ela igual, ela não ia funcionar. Como eu separei a porta diferente, ele agora funciona, mas encaminha a porta interna do dispositivo, ela pode ser igual porque os IPs são diferentes dos dispositivos. Os IPs não são os mesmos. As portas dos dispositivos internos são as mesmas, mas os IPs não. Tá? Então, agora vamos fazer, a gente pode comentar a regra, tá? Para ficar legal, para ficar bem organizado no MikroTik, você vem aqui em Comment e a gente comenta aqui, ó, acesso site. Aí a gente vai vir nessa outra aqui, vamos botar um direito, vamos colocar um comment nela, acesso NVR. E aí agora a gente vai fazer a porta do sistema de vendas da empresa. Eu vou dar um mais na regra, vou colocar ela como Destination NAT, vou colocar qual é o IP de destino, 192.168.1.2, que é o meu IP de WAN, isso aqui a gente já explicou. TCP com destino à porta. Sei lá, o meu servidor usa a porta 80, mas eu vou trocar. Eu vou colocar para ele usar a 1000. Então, toda vez que o meu vendedor precisar fazer o site, ele vai fazer o site, ele vai conectar na porta 1000 para poder fazer a venda em que ele precisa. Mas ali é um acesso quase que interno, né? Eu vou instruir o meu vendedor a fazer aquele acesso sempre usando a porta 1000. Não é uma pessoa de fora, não é alguém que vai acessando o seu site e ele não tem como você especificar qual é a porta. Você só manda para ele a URL, www.seunome.com.br. Qual é a ação? Esse aqui nós vamos encaminhar ele para o 192.168.10.253, também na porta 80. Mas observe que todos eles têm a mesma porta aqui, ó, no botão direito no MikroTik a gente pode vir aqui, ó, Show Columns. E eu quero exibir a coluna To Address e To Port. Aí ele vai me expandir um pouquinho mais aqui a janelinha e vai me mostrar aqui, ó, para esse endereço e para aquela porta. E eu vou comentar esse cara como sendo servidor. Olha só, perceba que eu tenho a porta 80 encaminhando para 10251 na porta 80. Eu tenho a 8080 encaminhando para o 10252 na 80. E eu tenho a 1000 sendo encaminhada para o 10253 na 80. Aqui eu tenho a mesma porta, porém IPs diferentes. Aqui eu tenho o mesmo IP, que eu tenho só um IP público, né? Poderia, como eu expliquei lá atrás, ser público ou o frio do modem, da ONU do seu provedor. Mas eu tenho portas diferentes para o mesmo IP. Certo? Então, falamos aqui sobre o DMZ no MikroTik, que é o encaminhamento de todas as portas, inclusive do seu provedor. Falamos sobre o encaminhamento de portas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de input, output e forward. E depois a gente falar sobre address list, como a gente pode fazer para poder limitar alguma coisa e usar address list em alguma configuração com o MikroTik, tá?
O input, output e o forward se aplica a regras de filtros do MikroTik. Se eu vier e especificar aqui, ó, criar uma nova regra de firewall, eu tenho basicamente 3 chains, 3 correntes. E o que essas correntes são? Tá? Vamos aqui para a nossa lousa. Vamos abrir uma página nova aqui na nossa lousa. E a gente vai especificar aqui o seguinte, tá? É input, output e forward. O primeiro é tudo aquilo que vem para dentro do MikroTik, do Router OS. Como assim, Leandro? Para dentro do Router OS. Vem com destino ao Router OS. Ele não vem para um dispositivo que está atrás do Router OS. Por exemplo, a porta 8291, que é o inbox. A porta 8291, ela é um input. Aquele pacote ele chega e ele para no MikroTik, ele não vai para frente, para a rede. O que a gente tem ainda? O output. O output é o que sai do MikroTik para a internet. E o que é sair do MikroTik para a internet? Quando o MikroTik vai fazer um ping para fora, ele começa a conectividade, ele inicia. O MikroTik vai consultar um NTP para poder fazer uma atualização de hora. O MikroTik vai fazer um ping para fora. O MikroTik vai acessar um servidor para ele poder baixar uma atualização de informação. Então é ele gerando o acesso para fora. E a gente tem o forward, que o forward é o pacote que passa pelo MikroTik para dentro da sua rede. Então, ou seja, é um pacote que vem de fora da minha rede, vem de uma rede, vai passar pelo meu MikroTik, mas o endereço dele é um outro dispositivo da minha rede. O MikroTik vai só processar essa informação. Leandro, mas por que você colocou isso aqui no treinamento? Por que você quis explicar isso aqui? Porque tem muita gente que vem aqui fazer uma regra de filtro e ele coloca uma regra de input especificando um endereço de destino da sua rede local, por exemplo, 92.168.10.253. Não vai coincidir, não existe relação. Toda vez que o endereço ele é um input, ele é para o meu MikroTik. Ele é com destino ao meu MikroTik. O que eu posso especificar é, eu quero tudo que vier da rede, do dispositivo, né, 192.168.10.253, para o meu MikroTik, eu quero dropar, eu quero que ele bloquear esse acesso. O que essa regra vai fazer? Toda vez que esse computador que está aqui na rede, o meu servidor, se ele quiser acessar o meu MikroTik, se ele quiser dar um ping para o meu MikroTik, ele não vai conseguir. Mas ele vai continuar tendo internet normalmente para fora, porque os pacotes dele estão indo com origem a outros endereços e não ao endereço do MikroTik. Agora, se eu vier aqui e disser que tudo que vier do source address 10253 forward e eu der um drop nele, veja que na hora eu tenho contabilização de pacote e o tráfego do meu dispositivo aqui, daquele computador que está conectado aqui do nosso lado, ele vai parar de funcionar. Você vê que o tráfego reduziu drasticamente. Por quê? Porque ele está bloqueando tudo aquilo que vai para aquele dispositivo. Ah, Leandro, mas para que isso vai servir? Cara, eu quero bloquear que esse dispositivo da minha rede interna, um dispositivo da minha rede interna, aqui no Advanced, que tudo que contenha a informação WhatsApp, o action dele é drop. Então, se em alguma parte da URL, do endereço ou coisa do tipo tiver a palavra WhatsApp, ele vai bloquear aquele endereço. Não confunda isso com bloqueios, com coisas de camada 7, tá? Precisa existir aquela informação em algum momento no cabeçalho do pacote para poder coincidir aquilo ali. Isso não é adequado para a gente poder bloquear sites. Em alguns momentos, pode ser sim útil usar esse campo contente, tá? Mas nem sempre, tá? Então, entenda que o que eu quero explicar aqui agora é só o conceito para que você não faça confusão.
o que é input, o que é output e o que é forward. O output, Leandro. Como é que a gente vai falar uma coisa sobre o output? Eu quero que esse MikroTik faça uma consulta num servidor de NTP, mas eu não quero que ele faça consulta em um determinado endereço. Então, tudo que for output para determinado endereço, com destino a endereço, sei lá, 8.8.8.8, o meu action vai ser drop. Olha só o que vai acontecer. Eu vou desbloquear essa regra, eu vou abrir aqui o new terminal, eu vou dar um ping para o 888, igual a gente estava dando antes, e eu vou habilitar essa regra do output depois. Olha o que vai acontecer. O pacote foi rejeitado. O ping não sai. Leandro, mas então vamos fazer um forward dessa regra? Se eu fizer um forward dessa regra, ela vai voltar a pingar. E se eu trocar ela para input, ele vai funcionar? Também não. Mas por que não? Não é um pacote que está saindo, em vez de ser um output? Só que você esquece que todo esse MP tem que ter resposta. Então, a partir da hora em que eu preciso ter resposta para ele, ele também vai bloquear. Deixa eu encerrar ele aqui, ó. Encerrar isso aqui. Vou limpar esse aqui. Vou deixar tudo que for input, agora não é mais destination, agora é um source address, ou seja, ele está me respondendo. Então agora um input com source address, se eu der um ping lá para fora, ele também para de responder. Veja que faz toda a diferença. Eu tenho um input, é o pacote voltando, e o endereço de origem desse pacote é o 888. Na outra regra, era um output e o destino era o 888. Se eu colocar aqui, ó, o output mais o source address, endereço de origem, é o Google, não vai fazer efeito essa regra. Então, a gente tem que sempre saber especificar os seus endereços nos locais corretos. E aí, agora, falta a gente falar um pouquinho sobre a address list. Tá? E aí, o que é a address list? Bom, a address list eu posso usar ela em várias situações dentro do MikroTik. Eu consigo utilizar a address list para poder especificar uma regra. Como, por exemplo, eu quero utilizar endereços do Google. Tá? Endereços do Google 8.8.8.8 e aplica e um copy. Vou deixar Google também aqui e 8.8.4.4. Veja que eu tenho dois endereços aqui nessa regra. E aí eu vou fazer o seguinte, já que a gente está pingando 888, para poder mostrar o funcionamento da regra, eu vou dizer o seguinte, tudo aquilo que for com output 8.8.8.8, eu quero dropar ele. Drop. Beleza? O que vai acontecer? Meu pacote vai ser rejeitado ali na hora. Mas se a pessoa pingar o 8.8.4.4, eu continuo pingando. Se eu quiser bloquear o 8.8.4.4, tem que fazer uma outra regra para bloquear o outro endereço? Não. A gente pode usar a address list. Simplesmente removendo o endereço aqui do destination address, na aba Advanced, a gente colocando no Destination Address List. Ou seja, aqui eu vou agrupar vários endereços para poder fazer uma única regra com vários endereços. E aí eu coloco o Google e agora automaticamente ele já bloqueou o 8888 e o 4444. Olha só, vou desativar o 8844. Ele volta a pingar. Vou ativar ele novamente. Rejeita o ping. Então, é uma forma da gente tentar sintetizar uma regra e não criar várias regras, mesmas várias regras para endereços diferentes. A gente consegue agrupar esses endereços e aí, agrupando esses endereços, a gente consegue trabalhar com as nossas regras. Pessoal, então, o básico está feito. Esse aqui foi o nosso treinamento da vez para que vocês entendam
o basiquinho, o comecinho do MikroTik, fazer um acesso, uma regra básica, um bloqueio básico de alguma coisa, um acesso no MikroTik, um NAT no MikroTik, colocar um endereço na interface, um DHCP server, um DHCP client. Espero que eu tenha sido muito claro e tenha conseguido transmitir para vocês um pouquinho daquilo que a gente consegue transmitir para vocês, que é o nosso conhecimento, e é esse o objetivo do nosso canal, transmitir o conhecimento que a gente tem para vocês. Se você assistiu isso aqui tudo e não mereceu um joinha, não mereceu um like, cara, eu não sei mais o que vai merecer um like aqui nesse vídeo, né, aqui nesse canal. Então eu vou pedir para vocês, por favor, se inscrevam, dá um joinha no vídeo, faz um comentário, explica para mim, Leandro, eu quero ver um vídeo sobre X, sobre Y, sobre tal assunto. Eu estou querendo aprender sobre isso, eu não estou achando conteúdo sobre isso na internet. Escreve aqui para a gente vai dar atenção, vai ler o comentário de vocês e vai tentar fazer esse vídeo. Mais uma vez, eu trabalho na 257 Consultoria, sou arquiteto de soluções para provedores, a gente faz consultoria para provedores, então deixo aqui o meu contato e o contato da 257 Consultoria, que é o nosso Instagram, que você consegue falar com a gente e solicitar o nosso serviço, caso você precise de alguma coisa para o seu provedor. Pessoal, é isso e até a próxima.